Efésios capítulo 2. Nós vamos ler 3 versículos apenas. Vocês trouxeram a declaração de Cambridge? Esqueceu? Então eu vou fazer assim, eu estou com uma, duas aqui. Pega aqui, Carol, também, por favor. Aí tu dá uma para o irmão Sidônio, dei uma para o irmão Sidônio. Uma. E dá uma para Ana com André. Aí dá para todo mundo. Então nós vamos continuar lendo a declaração de Cambridge. Nós vamos começar lendo o texto de Efésios, capítulo 2. Vamos ler o versículo 8 ao 10. 8 ao 10. Amém? Vamos lá. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Então, meus irmãos, eu começo com esse texto porque ele é um texto que fala da graça de Deus, né? Da obra que se manifesta na nossa salvação, que é totalmente, completamente pela graça de Deus, é uma obra de Deus. Você vê que o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando ele diz dom de Deus, ele está falando da dádiva de Deus, né? Que ele está se referindo, naturalmente, a que ele se refere envolve a fé. A fé é um dom. Às vezes as pessoas dizem assim: eu tenho que crer, né? Eu tenho que crer. É certo, você tem que crer no Evangelho para ser salvo, mas a própria fé, ela é um dom de Deus. Quer dizer, você não vai conseguir crer a não ser que Deus lhe conceda, lhe dê este dom. Portanto, tudo é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele deixa bem claro: não de obras, para que ninguém se glorie. E aí ele deixa mais claro ainda quando ele diz: somos feitura dele, quer dizer que ele que nos fez, ele que nos deu a graça, nos deu o novo nascimento, nos deu a fé, tudo é obra dele. Somos feitura dele, criados, olha só, em Cristo Jesus, quer dizer, a obra dele é através de Cristo, e nós sabemos que foi ele que enviou a Cristo, foi ele que fez a obra através de Cristo, então tudo é ele que faz, né? Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Isso quer dizer que quando eu começo a praticar boas obras, não é que eu vá praticar boas obras para alcançar alguma coisa de Deus, mas as boas obras já são manifestação do que Deus já fez na minha vida, né? Então, se eu sou uma pessoa nascida de novo, sou um verdadeiro crente, estou justificado, eu vou praticar boas obras. Aquela pessoa que não pratica boas obras, evidentemente que ela não nasceu de novo, que ela não é uma crente verdadeira, ela ainda não recebeu a graça de Deus. Mas quando a pessoa, então, ela é regenerada, ela é crente realmente, ela tem uma nova vida, então ela começa a praticar boas obras. E Paulo diz: as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quer dizer que essas boas obras são aquelas que Deus diz que são boas obras. Aquelas que ele estabeleceu aonde? Nos seus mandamentos. Mais especificamente o que? Nos 10 mandamentos que ele resumiu, o próprio Cristo resumiu em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo, não é? Então, tudo isso é a vida de Deus, a santidade, a santificação, e é fruto da obra de Deus, da graça de Deus. Quer dizer, nós não somos salvos por nenhum mérito nosso, e as próprias obras não nos salvam, mas as obras são consequência da salvação que Deus operou na nossa vida em Cristo Jesus. Amém? Eu li esse texto e fiz uma breve reflexão sobre ele,
para que nós possamos então prosseguir na leitura da nossa declaração de Cambridge, né? Nós já estudamos, essa leitura que eu estou fazendo deste texto é na verdade uma continuação do estudo sobre os batistas reformados. Nós estamos pegando aquela parte, como vocês sabem, já estudei com vocês as perguntinhas básicas, essenciais da vida, depois nós estudamos sobre o Evangelho, depois nós estudamos sobre o que é ser um batista, uma igreja batista reformada, nós definimos cada nome, igreja batista reformada. Depois nós começamos a tratar dos 5 pontos das igrejas batistas reformadas, sendo que o primeiro ponto é exatamente ser reformada, né? Sola Escritura, os 5 solas da reforma, os 5 lemas da reforma: sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide e soli Deo gloria. Sola Escritura, a Bíblia é autoridade completa, fechada e clara em todas as matérias de fé. Solus Christus, nossa confiança para a salvação está somente em Jesus Cristo. Sola gratia, a graça assegurou a redenção sem referência às obras. Sola fide, somos declarados justos por Deus somente pela fé. E soli Deo gloria, a finalidade da criação e redenção é a glória de Deus. Nós procuramos estudar cada um desses lemas da reforma, olhando para o que estava acontecendo na história, na época da reforma protestante, não é? E procurando aplicar, ver a verdade bíblica do que Martinho Lutero pregou, do que os reformadores em geral pregaram, os puritanos pregaram. Procuramos ver que aquilo era verdade bíblica e procuramos sempre olhar para a nossa situação atual, para a situação das igrejas evangélicas hoje, principalmente, para observar que hoje nós precisamos também desses solas, desses lemas da reforma. Quando eu olhei a história com vocês, nós falamos muito contra a igreja romana, porque naquele contexto a reforma foi contra a igreja romana, né? Então foi uma espécie de reação contra as heresias e os erros da igreja romana. Hoje, a nossa aplicação principal não é com relação à igreja romana. A igreja romana, ela é muito forte no Brasil, com certeza, continua mantendo os mesmos erros, né? A visita agora recente do Papa mostrou a força que essa igreja tem ainda, né? Mas isso já foi tratado pela reforma, quer dizer, os erros da igreja romana já foram denunciados, mostrados na reforma protestante. Nosso problema hoje é um pouco diferente, porque é uma espécie de romanismo transfigurado em evangelicalismo, né? Quer dizer, você pega todos aqueles erros da igreja romana e passa para a chamada hoje igreja evangélica, sendo que a igreja evangélica se tornou pior do que a igreja romana, como eu tenho até algumas vezes citado com os irmãos, ao ponto de influenciar a igreja romana num desvio ainda maior. O caso, por exemplo, do pentecostalismo. Eu já até dei exemplo para vocês aqui. O pentecostalismo começou nas igrejas evangélicas. Já é um desvio da verdade, porque manifesta os dons e vai abandonando o sola Escritura, somente a Escritura. Você começa a manifestar muitos dons, dizer que Deus fala hoje por profecias, acreditar na atualidade do dom de línguas, que é uma manifestação de revelação, é uma revelação de Deus, é uma palavra de Deus. Você começa a abandonar o sola Escritura. Isso é uma tendência natural, e a gente vê aí no movimento neopentecostal, que surgiu do movimento pentecostal clássico, né, aquele movimento mais antigo. Você vê como eles estão afastados hoje da Escritura. Quer dizer, a Escritura virou um pretexto para eles pregarem o que eles quiserem. O pentecostalismo ia dar nisso, meus irmãos. O pentecostalismo é um erro. E esse pentecostalismo já influenciou a Igreja Católica Romana, de maneira que hoje você vê lá um movimento chamado movimento carismático, que começou com a influência pentecostal no meio dos católicos romanos. Então hoje você vê uma igreja que já é apóstata, desviada, que é a igreja romana, sendo mais desviada ainda pelo movimento dito evangélico que vem da reforma, né? Então alguma coisa está errada, né, irmãos? Quer dizer, a reforma verdadeira não é o que nós estamos vendo aí. O evangélico verdadeiro e genuíno não é o que nós estamos vendo aí. Então eu procurei mostrar para os irmãos, em cada sola Escritura, em cada lema da reforma, o que está acontecendo hoje nas igrejas evangélicas. E aí que entra a declaração de Cambridge. Quer dizer, eu podia passar adiante e nem ler esta declaração,
Podíamos passar logo para o outro ponto, que é calvinista, mas essa declaração ela é uma declaração histórica, apesar de recente, mas é uma declaração que já marcou a história, né? É importantíssima, feita por irmãos de evangélicos que, ao observarem, teólogos, pregadores, ao observarem esta tendência do evangelicalismo de desvio, né, cada vez maior, então eles resolveram fazer uma declaração chamando a igreja evangélica nos Estados Unidos, e isso chega para nós também, para um arrependimento. O que é arrependimento? É reconhecimento de pecado e volta à verdade. Chama, na verdade, a verdadeira, né, a real reforma. Porque hoje o evangelicalismo se desviou totalmente. Essa que é a verdade. Quando a gente olha para as igrejas hoje, nós vemos uma espécie de catolicismo romano nas igrejas, a mesma idolatria, o abandono da Bíblia, o clericalismo, aquela coisa de pastores super poderosos, né, homens que têm poder nas mãos, como na igreja romana, com os sacerdotes da igreja romana. Quer dizer, tudo isso mostra o desvio completo das igrejas hoje. Nós estamos estudando, na verdade eu não pretendo demorar muito nessa declaração, porque é um reforço ao que nós já viemos falando. Mas o texto é bem rico, então a gente tem se detido um pouquinho mais nesse texto. Eu já li com vocês a parte introdutória e depois nós já falamos do Sola Escritura, que está aí. Vamos ler então rapidamente o que nós já lemos e vamos passar para o Solos Christus, que é o assunto, e os outros solos, né, que nós queremos falar hoje com vocês. A introdução, então. Declaração de Cambridge: as igrejas evangélicas de hoje estão cada vez mais dominadas pelo espírito deste século, em vez de pelo espírito de Cristo. Como evangélicos, nós nos convocamos a nos arrepender desse pecado e a recuperar a fé cristã histórica. No decurso da história, as palavras mudam. Na época atual, isso aconteceu com a palavra evangélico. No passado, ela serviu como elo de união entre os cristãos de uma diversidade ampla de tradições eclesiásticas. O evangelicalismo histórico era confessional, acolhia as verdades essenciais do cristianismo, conforme definidas pelos grandes concílios ecumênicos da Igreja. Além disso, os evangélicos também compartilhavam uma herança comum nos solas da Reforma Protestante no século XVI. Hoje, a luz da Reforma já foi sensivelmente obscurecida. A consequência foi a palavra evangélica se tornar tão abrangente a ponto de perder o sentido. Enfrentamos o perigo de perder a unidade que levou séculos para ser alcançada. Por causa dessa crise e por causa do nosso amor a Cristo, seu Evangelho, sua Igreja, nós procuramos afirmar novamente nosso compromisso com as verdades centrais da Reforma e do evangelicalismo histórico. Nós afirmamos essas verdades não pelo seu papel em nossas tradições, mas porque cremos que são centrais para a Bíblia. Não é? Então, esse texto ele trata do problema que a declaração vai mencionar, vai apontar e vai tratar. Né? O problema é o secularismo na igreja. Quer dizer, quando o mundo entra na igreja, Jesus Cristo disse que o sal tem que penetrar no mundo e influenciar o mundo. Mas o que nós vemos ao longo da história, muitas vezes, estamos vendo hoje, é o inverso. É o mundo entrar na igreja e influenciar a igreja. E a igreja se tornar mundana. Então, esse mundo entrou na igreja. A igreja precisa se arrepender disso. Existe uma crise. Abandonou a fé cristã histórica, a fé tradicional. Ser evangélico, segundo a nossa declaração, tem a ver com ser fiel à Bíblia, às doutrinas da Bíblia, ser confessional, ter aquelas confissões, aquelas doutrinas bem claras na mente, ter fé naquelas doutrinas, acolher essas verdades essenciais do cristianismo conforme definidas pelos grandes concílios ecumênicos, ou seja, estar ligados àqueles concílios onde foram definidas realmente o que a Bíblia ensina, não é? A questão de que ali eles realmente chegaram a conclusões realmente, de fato, bíblicas a respeito do Evangelho, das verdades essenciais do Evangelho. Então, o evangélico é aquele ligado a essas verdades, ligado a esses concílios ecumênicos.
e participantes também dos solas, né, dos lemas da Reforma protestante do século XVI que nós estamos estudando. Essa questão hoje foi obscurecida, quer dizer, ser evangélico hoje não é mais isso. Qualquer pessoa é evangélica. Vocês podem ver na mídia, todo mundo é evangélico. Eu sou evangélico, fulano é evangélico, não sei quem mais é evangélico. E já virou moda virar evangélico, e esse evangelicalismo não é mais o evangelicalismo no sentido histórico, porque as palavras é a mesma, mas ela foi mudada. É aquele exemplo do balão. O balão, ele pode continuar sendo balão quando ele está vazio, mas ele não serve para nada, né? Então, uma palavra, ela pode estar esvaziada do seu significado. Isso aconteceu com o termo evangélico. Quer dizer, hoje evangélico não tem nada a ver com essas confissões históricas, com os solas da Reforma, com todas essas coisas. Muita gente se diz evangélico e não sabe mais nem o que é isso. A luz da Reforma foi sensivelmente obscurecida, né? Então, essa palavra evangélico se tornou abrangente demais. Todo mundo é evangélico. E pessoas que não tem nada a ver, como eu acabei de dizer, com essa fé realmente evangélica. Agora vejam bem, o texto ele tem interesse de reafirmar essas verdades antigas, não por uma questão de tradicionalismo somente, não porque é tradicional, mas porque é bíblico e por causa do nosso amor a Deus, a igreja, a verdade, né? Essa então é a introdução, nós já estudamos. Aí nós começamos a entrar no Sola Escritura. Vamos fazer a leitura rápida do Sola Escritura. A erosão da autoridade. Só a Escritura é a regra inerrante da vida da igreja, mas a igreja evangélica atual fez separação entre a Escritura e sua função oficial. Na prática, a igreja é guiada por vezes demais pela cultura, técnicas terapêuticas, estratégias de marketing, o ritmo do mundo, do entretenimento. Muitas vezes tem mais voz naquilo que a igreja quer, em como funciona e no que oferece, do que a palavra de Deus. Os pastores negligenciam a supervisão do culto que lhes compete, inclusive o conteúdo doutrinário da música, à medida que a autoridade bíblica foi abandonada na prática, que suas verdades se enfraqueceram na consciência cristã e que suas doutrinas perderam sua proeminência. A igreja foi cada vez mais esvaziada de sua integridade, autoridade moral e discernimento. Em lugar de adaptar a fé cristã para satisfazer as necessidades sentidas dos consumidores, devemos proclamar a lei como medida única da justiça verdadeira e o Evangelho como única proclamação da verdade salvadora. A verdade bíblica é indispensável para a compreensão, o desvelo e a disciplina da igreja. A Escritura deve nos levar além de nossas necessidades percebidas para nossas necessidades reais e libertar-nos do hábito de nos enxergar por meio de imagens sedutoras, clichês, promessas e prioridades da cultura massificada. É só à luz da verdade de Deus que nós nos entendemos corretamente e abrimos os olhos para a provisão de Deus para a nossa sociedade. A Bíblia, portanto, precisa ser ensinada e pregada na igreja. Os sermões precisam ser exposições da Bíblia e de seu ensino, não a expressão de opinião ou de ideias da época. Não devemos aceitar menos do que aquilo que Deus nos tem dado. A obra do Espírito Santo na experiência pessoal não pode ser desvinculada da Escritura. O Espírito fala em formas que o Espírito não fala em formas que independem da Escritura. A paz da Escritura, nunca teríamos conhecido a graça de Deus em Cristo. A palavra bíblica e não a experiência espiritual é teste da verdade. Então a tese 1, que é a defesa da declaração de Cambridge. Qual é a tese 1? Sola Escritura, que é o sola da Reforma. Reafirmamos a Escritura inerrante como única fonte de revelação divina, escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado. É o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Então, essas coisas já procurei tratar, mas qual é o resumo desse ponto aqui? É o seguinte: a igreja, em vez de ouvir e de pregar a Escritura,
passou a querer agradar o mundo, por causa do mundanismo. O mundanismo penetrou na igreja, e o secularismo, aquela coisa, aqueles pensamentos mundanos, e a igreja passou a virar um supermercado que quer agradar o consumidor, em vez de pregar a verdade. Tem aquele ditado que se usa muito no mercado, né? Você sabe qual é? O cliente sempre tem razão, né? Então isso não é verdade com relação à igreja. Imagine se eu disser que o pecador sempre tem razão. Eu não sou mais igreja, porque eu tenho que dizer exatamente que o pecador está sem razão, né? Vocês já observaram que esses pastores falsos, eles põem esses slogans assim: você vai vencer, Deus vai te dar vitória, não tema, Deus é contigo, tenha fé. Mas é isso para a gente pregar? Não, não tem que pregar isso não. A gente tem que dizer assim: você vai para o inferno, você é um miserável, você é um perdido pecador, e Cristo é a tua única salvação, e se você não correr para Ele, você está perdido, completamente perdido. Irmãos, essa é a mensagem. Vocês perceberam a diferença? Quer dizer, a mensagem do marketing, do supermercado, é uma mensagem sempre bonita, favorável. Você vê a propaganda do líder, propaganda do... Não vou nem falar esse pessoal, vou fazer propaganda deles na internet, vai para a internet depois, né? Mas a propaganda desses supermercados é o quê? Olha, venham, porque aqui é barato, né? Olha esse calçado aqui, quando você calçar esse sapato, todo mundo vai olhar para você. A mensagem que eles passam assim: você vai ser o bonitão, né? Então sempre é uma mensagem de levantar a autoestima da pessoa, sabe? De que ela fique se valorizando e que ela se ache boa, importante. É o orgulho humano, quer dizer, agradar o pecado. Isso é coisa do mercado. Agora a igreja não é mercado, a igreja não faz isso, irmão. A igreja diz a verdade. A igreja não quer agradar ninguém, a igreja tem que dizer a verdade. A igreja prega a verdade. Então, como nós abandonamos a Escritura para ouvirmos o que o mundo quer ouvir, o que o mundo quer ouvir, o que o mundo deseja, nós vamos dar para o mundo o que o mundo deseja. Isso é o secularismo, é o mundanismo que entrou na igreja. Quer dizer, deixa de ouvir a Bíblia e ouve o mundo, e o mundo passa então a determinar a nossa pregação, a nossa doutrina, né? Só que a partir daí nós deixamos de ser igreja, porque a igreja é coluna e baluarte da verdade, tá certo? Então, só a Escritura, quer dizer, nós temos que pregar a verdade. Outro ponto que eu destaquei também é que se você quiser ouvir o mundo e dizer o que o mundo quer e satisfazer os desejos do mundo, você é como um médico falso da pior espécie que pergunta para o paciente: meu paciente, você quer ter câncer? O paciente vai dizer: claro que eu não quero ter câncer. Você quer saber que você pode morrer daqui a um mês? É claro que eu não quero saber isso. Então não vou dizer para você: você não está com câncer, você vai viver muitos anos. Você já pensou um médico assim? Que ele sabe que a pessoa está com câncer, ele sabe que a pessoa dentro de um mês, dentro de alguns meses ou pouco tempo, se ela não fizer nada, ela vai morrer, e ele não diz para ela, porque ele diz só o que a pessoa quer ouvir. Que médico terrível seria esse, não é verdade? Então assim, a igreja, quando ela começa a falar o que o mundo quer ouvir, quer dizer, ninguém quer saber falar, ninguém quer ouvir de que ele está indo para o inferno, isso é lógico. Ninguém quer ouvir de que ele está perdido. Mas nós temos que falar por amor à própria pessoa. Se nós amamos a pessoa, nós temos que falar. Esse negócio de homossexualidade, por exemplo, que ficam dizendo que quem fala para o homossexual que isso é pecado, não ama o homossexual, persegue o homossexual, é um malvado, é um perverso. É exatamente o oposto. Quem não diz que é pecado é que é perverso. Quem não diz que é pecado a homossexualidade é que odeia o homossexual. É mais um uso da palavra amor esvaziada. O mundo gosta disso. Usar a palavra amor esvaziada do verdadeiro sentido. Qual é o pai que não diz para o seu filho por amor que ele está errado? Qual é o pai que não avisa o seu filho do caminho errado dele? Se ama realmente seu filho. Se não ama, ele não diz. Mas se ele ama, se ele é um verdadeiro pai, ele vai falar. Então,
O amor verdadeiro é quando você diz a verdade para a pessoa. Quando você fala para o homossexual assim, isso é pecado mesmo. E a igreja tem que dizer isso. Se for perseguida, se nos chamar de preconceituosos e não sei o que mais, paciência. Mas não podemos falar o que o mundo quer ouvir. Hoje em dia o que querem dizer? Hoje à noite, se Deus permitir, eu vou ler o texto com vocês. Eu vou fazer uma pausazinha sobre o estudo do juízo final, hoje à noite. E eu quero ler um texto que eu até trouxe aqui, depois eu vou dar para os irmãos já irem lendo hoje à tarde na sua casa, sobre o casamento homossexual. Eu queria ler esse texto com os irmãos hoje à noite, tá? Eu já preguei 2 mensagens aqui sobre isso, mas eu vou ler esse texto, porque esse texto é fruto dessas mensagens, e eu acho que lendo os irmãos vão entender melhor ainda essa questão, né? Então, querem forçar o povo a aceitar um absurdo chamado casamento homossexual. E quem é contra estão dizendo o quê? Ora, quem é contra está perseguindo os homossexuais. A justiça é obrigar o exército a aceitar a união dentro do processo. Não é? É obrigar, quer dizer, agora vai ter uma Exatamente. Exatamente. Pois é, e o que acontece, irmão, é o seguinte, e essa é a tese do meu texto, é que quando você foge da realidade, você cria uma ilusão, você não vai construir um mundo melhor, você não está amando ninguém, não. Se você for tomar os grandes movimentos que mataram milhões de pessoas no século XX, como o comunismo e o nazismo, eles vieram todos com essa ideologia do quê? De que, nós vamos criar um mundo melhor. Aí chegaram, arrebentaram com milhões de pessoas, mataram milhões de pessoas. Entendeu? Porque eles queriam criar uma realidade que não existe. Eles queriam criar um mundo, só que nesse mundo não tinha quem? O Deus da Bíblia, o Deus da verdade. Porque Deus é a fonte da realidade. Então, essa coisa de casamento homossexual é a mesma coisa. Isso vem da ideia desse mesmo pessoal aí, desses esquerdistas, dessa gente que é contra Deus e contra a Bíblia. E que já mataram milhões aí, essas ideologias, esses pensamentos, ao longo dos séculos. Continua matando, aliás, né? O aborto é outra coisa horrível que mostra essa matança. E por aí vai, meus irmãos. Então, o só da Escritura é, vamos voltar à Escritura, e não importa que o homem queira ouvir, nós temos que dizer a verdade para ele. Mas vamos continuar, irmãos, senão nós não concluímos hoje ainda. Eu desejo muito concluir logo agora esse texto. Mas vamos ver. Solo Christus, página 2, Solo Christus. A erosão da fé centrada em Cristo. À medida que a fé evangélica se secularizou, seus interesses se confundiram com os da cultura. O resultado é uma perda de valores absolutos, um individualismo permissivo, a substituição da santidade pela integridade, do arrependimento pela recuperação, da verdade pela intuição, da fé pelo sentimento, da providência pelo acaso e da esperança duradoura pela gratificação imediata. Cristo e sua cruz se deslocaram do centro de nossa visão, né? Se deslocaram do centro da nossa visão. Então vamos perceber aqui que o secularismo, ele fez a igreja abandonar a Bíblia, como nós já vimos no primeiro ponto, e ele fez a igreja também abandonar Cristo. Solo Christus fez a igreja abandonar Cristo. Por quê? Porque, como o nosso texto explica, à medida que vai entrando o pensamento do mundo na igreja, seus interesses se confundem com os da cultura, não é? Então, veja bem, a cultura mundana não está nem aí para Cristo, está? Não. Vamos entender assim, a cultura mundana é o seguinte, é do doente que não aceita que está doente. A pessoa está doente, está morrendo, mas ele, não, estou bem. E não procura o tratamento. Essa é a cultura mundana, quer dizer, os mundanos, os que são do mundo, Jesus disse que o mundo jaz no maligno, né? Jesus disse que nós não devemos amar o mundo. O pensamento desse sistema dominado por Satanás,
pelas mentiras de Satanás, é um pensamento que não aceita o diagnóstico da Bíblia, de que você é um pecador, de que você merece o inferno e de que Deus está irado com você. Não aceita esse diagnóstico. Diz assim, não, eu não sou um pecador, eu não estou numa situação muito grave, eu estou bem espiritualmente, e basta eu fazer algumas coisinhas, que Deus não está assim tão irado comigo, Deus me ama, Deus vai me salvar, basta eu fazer algumas coisas, se é que existe Deus. Quando se acredita na existência de Deus, porque muitas dessas pessoas nem Deus acreditam, né? Mas a maioria das pessoas acredita em Deus. Então, uma negação da doença. O resultado disso, quando isso penetra na igreja, é que existe uma perda de valores absolutos. Quer dizer, a primeira coisa é o seguinte, tudo se torna relativo. Se eu digo assim, isso aqui é uma caneta, isso é uma afirmação que está de acordo com a realidade. Aí a pessoa diz assim, não quero acreditar que isso é uma caneta, vou dizer que isso aqui é um lápis. Outro diz assim, não é um lápis, isso aqui é um microfone. Outro diz, é outra coisa. Quer dizer, é mais ou menos assim, a verdade absoluta não existe mais. Eu não posso dizer que é isso. Não, mas cada um tem uma ideia sobre o que é. Então, eu digo que uma coisa, mas a irmã Ana diz outra coisa, a irmã Carol diz outra coisa, e cada um fala o que pensa sobre alguma coisa. Não existe mais verdades, valores absolutos e verdades absolutas. O que existe é um individualismo permissivo, ou seja, o que importa é o que eu quero acreditar e o que eu desejo. Houve também a substituição da santidade pela integridade. Se não existem valores absolutos, se a lei de Deus, por exemplo, você pega os 10 mandamentos, o primeiro mandamento diz isso, o segundo mandamento diz isso, o terceiro mandamento diz isso, são verdades e valores absolutos. Mas, se o que importa é o que eu penso, a santidade, o que é a santidade? Santidade é obedecer os mandamentos de Deus, é viver de acordo com os mandamentos de Deus. Mas, como não existe mais verdade absoluta, o que importa é que eu seja uma pessoa honrada, íntegra, diante da sociedade. A santidade se transforma em integridade. O que importa é que eu seja respeitado, respeitável, diante da sociedade. Do arrependimento pela recuperação. Se não existem valores absolutos também, o que acontece é que, eu não preciso me arrepender de nada, né? Não existe pecado, então não preciso me arrepender. Do que eu tenho que me arrepender? Do pecado. Eu preciso ser recuperado. Se eu estou doente, eu preciso ficar curado. Se eu sou um viciado, não chame vício de pecado, chame vício de quê? De doença. Você precisa ser o quê? Recuperado, né? Curado. Então aí, esses pensamentos vão penetrando na igreja. Quer dizer, o arrependimento é abandonado, ninguém fala muito de pecado. A verdade é substituída também pela intuição. Se não existe verdade absoluta, o que importa é o que eu sinto, o que eu percebo imediatamente, sem o uso disso aqui. Olha, razão. O que é a intuição? A intuição é quando vamos dizer assim, eu apreendo uma verdade sem o uso da razão. Na verdade, isso aí não existe, né? Mas quando eu percebo uma coisa imediatamente, sem a razão, a intuição. Eu tive uma intuição de que isso é assim, né? Então isso também é substituído, quer dizer, não existe mais valores absolutos, não existe mais verdade absoluta. Então o que importa é o que a intuição, o que eu percebo por mim mesmo que é a verdade, que eu que decido. Na verdade, o que importa é o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto. A substituição também da fé pelo sentimento. A fé depende da verdade. A fé é confiança na verdade, é aceitação e confiança da verdade. Mas se a verdade ela é abandonada, o que importa é o que eu sinto. Eu vejo muitas vezes as pessoas dizerem assim, já vi muitas vezes, eu fui naquela igreja ali, eu me senti tão bem. Aí a gente pergunta, mas que igreja que você foi?
Eu fui na igreja da espécie assim, da Universal, ou da Mundial, ou da Igreja da Graça, essas igrejas da mídia, né? Mas essas igrejas não estão pregando o Evangelho. Essas igrejas abandonaram a verdade. Aí se você chega para a pessoa e diz assim, não, mas eu me senti bem, você está errado, não concordo com você, eu me senti bem, eu fui lá. Você já foi lá? Às vezes dizer logo assim, né? Você já foi lá para falar isso, né? Eu me senti bem, eu fui lá e me senti bem. Quer dizer, o que importa é o sentimento, não é a verdade e a fé genuína e verdadeira baseada na verdade, né? Eu vi uma vez um relato de um pastor, um homem sério aí, que eu conheço, um pastor, um homem de Deus, em que ele chegou numa loja evangélica, numa livraria evangélica, e alertou sobre um grupo que não é ortodoxo, que não prega uma doutrina verdadeira. A vendedora ou a gerente, não lembro direito, chegou para ele e disse assim, não, pastor, o senhor está errado. Isso aqui tem beneficiado muita gente, esse grupo. Então o senhor está errado. Agora, como é que tem beneficiado muita gente se esse pessoal não prega a verdade? Você está entendendo? Quer dizer, o que vale é o sentimento. Aí eu sinto que isso me faz bem. Eu ouço essa música, me faz bem. A música diz assim, é aquilo que eu falei para você, né? A pregação do falso pregador é assim, vitória, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar. E a música é a mesma coisa. Determine, não aceite, Deus é contigo, tenha fé. Aí a pessoa ouve aquilo, que delícia para os meus ouvidos, que música bonita, eu choro, né? Quer dizer, o que importa é o sentimento, não é a verdadeira fé. Estão compreendendo como é que funciona hoje? E aí dizem que isso está fazendo bem para as pessoas. Também houve a substituição da providência pelo acaso. O que é a providência de Deus? A providência é a doutrina bíblica que afirma o quê? Que o Deus que criou é o Deus que continua mantendo e dirigindo a criação, né? Quer dizer, os movimentos mais simples que nós temos, o movimento de abrir e fechar as mãos, o movimento de dar um passo, é por causa de Deus. Nada é por acaso. Nada vem sem um propósito da parte de Deus. Deus é que sustenta cada piscar dos meus olhos. Quantas vezes vocês já piscaram desde que eu comecei essa mensagem? Vocês contaram? Nem eu, né? Eu já pisquei um bocado de vezes. Então talvez que está gravando aqui eu pudesse até contar depois quantas vezes eu pisquei, mas isso tudo, quem deu condição de você piscar? Você sabe que a gente pisca os olhos, é muito importante para os olhos, né? Para a saúde dos olhos, cada piscadinha que você dá. Então, quem está sustentando essa coisa que você nem se apercebe, que você nem se dá conta, que é tão normal, natural do seu organismo, que você nem se dá conta. E quantos movimentos do seu corpo agora? O seu corpo está trabalhando, vários órgãos trabalhando, você nem se dá conta. Quem mantém tudo isso? O apóstolo Paulo diz que nele nós existimos, nos movemos. Ele é o Deus da providência. Mas, se nós abandonamos a Bíblia, se nós abandonamos as verdades absolutas, eu deixo de crer na providência e eu começo a achar que tudo é o acaso, entendeu? Quer dizer, Deus para mim já não é mais o Deus presente, atuante, que nós chamamos de imanente, né? É aquele Deus que ele não é a natureza, ele não é a criação, ele é Deus, mas ele criou e ele sustenta a criação. Mas aí eu abandono esse sentido da providência e começo a achar o quê? Que tudo é por acaso. Isso aqui foi acaso, Deus não teve nada a ver com isso. Você acha que Deus está preocupado com uma piscadinha do seu olho? Você acha que Deus está preocupado com esse detalhezinho da sua vida? Não, isso aqui foi por acaso. Não tem um propósito, não tem um sentido, não tem um porquê.
Entendeu? Quer dizer, tudo vira o acaso. A substituição também da esperança duradoura pela gratificação imediata. A esperança da providência é o seguinte: os valores absolutos, a esperança duradoura. O que é uma esperança duradoura? Uma esperança que dura, né? Uma esperança que é permanente, uma esperança que ela é bem firmada, bem fundamentada, que ela não é destruída pelas dificuldades da vida, do dia a dia. Mas eu só posso ter essa esperança se eu creio numa verdade absoluta, se eu creio num Deus soberano, se eu creio no Deus da providência. Aí eu posso esperar. Por exemplo, morreu alguém que eu amo muito essa pessoa, morreu. Eu posso ter a esperança de que isso tem um propósito, Deus sabe o que faz, mas eu só posso acreditar nisso se eu creio no Deus da providência, né? Mas nós fomos abandonando o Deus da providência e essa esperança duradoura pela gratificação imediata. Nós ficamos como cachorrinhos que fazem o que o seu dono quer, o que adestra o cachorrinho, ele vai fazendo com que o cachorrinho faça tudo aquilo, dando o quê? Biscoitinho, né? Pequeninas porções, o bichinho faz aquilo lá e dá uma gratificação imediata, não é assim? Hoje em dia as pessoas são assim: eu quero isso, eu tenho que ser gratificado. Aí ele vai na igreja porque ele vai pedir alguma coisa que ele acha que Deus tem que dar para ele, e tem que ser como ele quer. Eu já vi uma moça dizer assim num programa dessas igrejas neopentecostais. Ela disse assim, dando testemunho dela: eu pedi o carro modelo tal para Deus, cor tal, e Deus deu tudinho como eu pedi para ele. Os acessórios, né? Ar-condicionado, tudinho que eu pedi para ele, deu tudinho como eu pedi para ele. Quer dizer, nós viramos assim, em vez de nós. Como eu disse para uma pessoa outro dia, a pessoa disse assim: mas a doença, você não tem que aceitar a doença. Você não tem que aceitar a doença. Não diga que a doença é sua, não aceite a doença. Aí eu falei para a pessoa assim: mas se Deus quiser que você fique doente? Né? Já parou para pensar nisso? Se Deus quiser que você fique doente, e aí? Não é você que determina se você vai ficar doente ou não. No final das contas é o próprio Deus, porque Deus tem tudo nas mãos. Ninguém adoecia, né? Exatamente. Não é, irmão? É verdade. Se Deus quiser, quer dizer que eu chego para Deus. Observem a diferença do que eu estou falando. Os crentes hoje são assim: eles chegam para Deus e dizem assim: Deus, eu quero ser curado, eu não aceito essa doença. Eu quero ser gratificado, eu não aceito. Parece menininho que diz assim para o pai: pai, eu quero pegar aquela faca, eu quero pegar no fogo. E o pai diz não. Aí o menino chora e chora e chora. É assim, são os crentes infantis que querem ser gratificados, porque eles não confiam realmente em Deus. Eles só querem coisa material. Só coisa material, exatamente. Agora, se Deus diz para eles assim: eu não vou fazer isso, e se Deus não cura, e se Deus não prospera, e se Deus não faz o que eles querem, eles ficam tudo chorando, porque eles não têm esperança duradoura, eles querem ser gratificados imediatamente. Entendeu como é que é a diferença? Quer dizer, se eu não sou curado logo, eu me desespero e abandono a igreja, exatamente, né? Se vocês forem estudar vidas de homens como Spurgeon, Calvino e tantos outros, irmãos, Richard Baxter, que nós já estudamos aqui, já lemos algumas obras, já comentamos aqui sobre esses homens e tantos outros, homens fiéis, homens tementes a Deus, que adoeceram, não é? Que sofreram muito. O próprio apóstolo Paulo, irmãos. Então, meus irmãos, se Deus quiser que a gente fique doente, vai ficar. Não estou dizendo que é errado pedir para Deus curar, não é, nós devemos pedir para Deus curar. Nós oramos pela cura, pedimos a bênção de Deus sobre os enfermos, sobre os tratamentos médicos que eles estão fazendo. Acreditamos que, se for da vontade de Deus, Deus pode curar até milagrosamente, segundo a soberania dele, a vontade dele. Mas, irmãos, isso não é uma questão
que nós dizemos assim: se não tiver isso, eu não acredito mais em Deus. Se Deus não curar, eu não acredito mais nele. Não é assim. Quantas vezes as pessoas oram pelos outros? A igreja ora e a pessoa morre. E aí? Ah, Deus nos abandonou. Não, porque Deus quis. Era a hora da pessoa, né? Então, mas o que nós observamos é que quando o secularismo, o mundanismo entra na igreja, a igreja abandona os valores absolutos e tudo passa a ser relativo, e o que importa é o que eu quero. No final das contas, o resumo desse parágrafo aqui é o seguinte: o homem passa a ser Deus e o que importa é o que o homem quer. O homem é igual aquele menino chorão, infantil, que quer tudo que o pai passa para ele, quer que o pai faça tudo o que ele deseja. Hoje em dia a gente está vendo essas crianças por aí, de vez em quando sai na rua, encontra um bando de crianças chorando, e hoje em dia não pode dar mais uma palmada. Não deu uma palmada, violência, oh, que coisa horrível. Aí o moleque faz aquele estardalhaço na rua, envergonha, a mãe fica com cara de bobo, o pai fica com cara de bobo, e ninguém faz nada, todo mundo fica olhando. Outro dia, tem alguns anos já isso, eu vi uma dessas crianças assim, chorando, e um senhor de idade só fez assim, psh. A menina olhou para ele assim, parou na hora, né? Quando é que a gente via antigamente, irmão, essas coisas, né? Os pais não tomaram uma atitude com aquela infantilidade. Uma palmadinha acalma logo o moleque, né? Então o moleque fica já calma a tensão, já deixa ele tranquilo, né? Então, mas hoje em dia não pode mais bater. Mas eu estou dando essa ilustração é o seguinte: os crentes hoje são igual esses meninos mimados. Deus tem que satisfazer tudo o que eles querem. Eles querem ser gratificados, o que importa é o que eles querem. Viram meninos chorões que não têm esperança verdadeira, mas eles querem ser gratificados o tempo todo. Ah, eu não posso adoecer, eu não posso passar uma necessidade, não posso perder meu emprego, não posso passar por isso, não posso passar por aquilo. E se Deus não aceita isso, aí começa a chorar, e começa a se lamentar, e começa a reclamar. Mas isso faz parte da vida e faz parte da providência divina. Deus age como Ele quer, Ele é soberano. E quem crê nisso tem esperança, mesmo no momento mais difícil da vida. Certo? Então, essa é a qualidade dos crentes hoje. Os valores absolutos se perderam, o individualismo permissivo, a substituir a santidade pela integridade, o arrependimento pela recuperação, a verdade pela intuição, a fé pelo sentimento, a providência pelo acaso e a esperança duradoura pela gratificação imediata. Quer dizer, o individualismo, o homem quer, o homem virou o centro de tudo. Qual é a tese, então, para esse desvio? Solo Christus. Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra meritória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado, sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. A partir do momento em que o homem passa a ser o centro, o secularismo destrói os valores absolutos, o homem passa a ser o centro e Cristo é abandonado. Quer dizer, a verdadeira real necessidade que nós temos é de Cristo, porque a nossa maior necessidade é acertarmos as nossas contas com quem? Com Deus. E só Cristo faz isso. Mas aí os homens foram deixando, o secularismo fez as verdades absolutas serem abandonadas, o individualismo, o que eu quero, passou a ser determinante da pregação e do que a igreja busca. Então passou a se satisfazer essas necessidades individuais em vez de falar da necessidade verdadeira, que é o pecado, e da solução, que é Cristo. E Cristo foi abandonado. Mas nós temos que reafirmar que a salvação é realizada unicamente pela obra meritória de Cristo, mediatória de Cristo, histórico. Sua vida sem pecado é que me traz expiação, salvação, redenção, justificação, reconciliação com o Pai. E negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Então, deu para os irmãos entenderem que o secularismo fez com que se abandonasse os valores, fez surgir o individualismo, os seres humanos
eles querem ser satisfeitos e eles não querem saber do pecado, e Cristo é, consequentemente, abandonado, a pregação de Cristo. Vocês veem as pessoas falarem muito da cruz hoje em dia, da obra de Cristo, explicar isso para o povo? Não, por quê? Porque só ficam ali naquela pregaçãozinha de que satisfazendo a necessidade, você vai ser curado, você vai prosperar, você vai isso, você vai aquilo, e não fala da real necessidade que é de Cristo. Mas Cristo tem que ser pregado novamente. Continuando, irmãos, sola gratia. Vamos ler aí agora. A erosão do Evangelho. A confiança desmerecida na capacidade humana é um produto da natureza humana decaída. Esta falsa confiança enche hoje o mundo evangélico, desde o evangelho da autoestima até o evangelho da saúde e da prosperidade, desde aqueles que já transformaram o evangelho num produto vendável e os pecadores em consumidores, e aqueles que tratam a fé cristã como verdadeira simplesmente porque funciona. Isso faz calar a doutrina da justificação a despeito dos compromissos oficiais de nossas igrejas. A graça de Deus em Cristo não só é necessária, como é a única causa eficaz da salvação. Confessamos que os seres humanos nascem espiritualmente mortos e nem mesmo são capazes de cooperar com a graça regeneradora. O outro ponto é que o sola gratia também foi abandonado. Houve uma erosão do Evangelho. O Evangelho, como eu li com vocês no início do culto, é totalmente pela graça. Somos salvos pela graça. Mas vocês sabem, irmãos, como eu já procurei mostrar para vocês em outras oportunidades, que os homens, eles gostam de crer que eles são capazes de se salvar e de qualquer outra coisa, né? Eles querem acreditar que são eles que fazem. Deixa eu dar um exemplo assim. Ontem até ouvi num programa, eu esqueci agora o nome do apresentador, e alguém comentou assim, tem uma pessoa lá que comenta algumas coisas no programa, disse assim: você só terá sucesso se você admitir que não sabe alguma coisa, né? Por exemplo, deixa eu explicar para vocês o que ele quis dizer. Você só aprende se você diz não sei. Então diga não sei. Porque se você for orgulhoso e disser sempre eu sei, eu sei, eu sei, você não vai aprender, né? Achei interessante isso que esse senhor falou, porque apesar de que não tinha nada a ver ali com a fé evangélica e bíblica, estava olhando apenas para a questão de empreendedorismo, de ser um empresário, abrir uma empresa, essas coisas assim, mas tem a ver com o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós não podemos ser salvos e, na verdade, não podemos nada. Jesus Cristo diz assim: sem mim nada podeis fazer. O apóstolo Paulo dizia assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, no pensamento deste senhor que eu ouvi na televisão, quando ele diz assim, você tem que dizer não sei, é porque ele estava olhando para a questão de você aprender cada vez mais. E você só pode aprender se você diz não sei para quem sabe. Aí quem sabe vai lhe ensinar e você vai passar a saber. Mas se você diz sempre orgulhosamente, não precisa, olha, não me ensina isso aí não. Quem és tu para vir me ensinar? O que é isso, rapaz? Eu já sei. Quem é que diz isso? É orgulhoso, que não quer aprender. Tá? Aí diz, não, eu sei, olha, fica calado aí, não diz nada não quero saber não, deixa que eu já sei. Não é? É verdade. Então pode deixar que eu já sei, não precisa estar me falando nada. Fica com raiva, né? Quando o outro vai dizer assim, olha, vai ficar calado aí, não diz nada. Então, se uma pessoa é assim, ela não aprende. Não aprende. Mas se ele é humilde e ele diz assim, olha, eu não sei, fale, me explique, me diga, aí ele vai aprendendo cada vez mais. Mas quando a pessoa se aborrece, ou quando a pessoa diz sempre que sabe, isso é uma demonstração do que nós somos por natureza. Nós somos extremamente orgulhosos,
nós gostamos de acreditar que nós sabemos, que nós somos capazes, que nós temos poder em nós mesmos. Então, a mensagem da graça, você chegar com um pecador e dizer para ele assim, que ele é tão pecador, mas tão pecador, que ele não pode nem mesmo crer em Jesus, que ele é tão fraco, miserável, morto espiritualmente, que ele não pode crer em Jesus, que ele não pode se arrepender por si próprio, que ele não pode fazer nada para se salvar. Irmão, você sabe como isso é ofensivo, não é? O pecador. Por quê? Porque o pecador, ele gosta de achar o quê? O homem natural. Não, a hora que eu quiser eu posso ser salvo, é só eu querer. A hora que eu quiser eu posso crer no Evangelho. A hora que eu quiser eu posso me arrepender. A hora que eu quiser eu posso praticar boas obras. E eu tenho certeza, ele diz assim, eu não roubo, eu não mato, eu não cometo esses crimes terríveis. Então eu sou uma pessoa que com certeza tem lá um lugarzinho no céu para mim, com certeza tem lá. Eu tenho certeza que eu sou uma pessoa que não sou assim tão ruim. Ah, eu não sou. A hora que quiser parar, eu paro. É, exatamente. Se o cara quiser encaixar, a hora que quiser parar, eu paro. Vai morrer, morre, mas ele não para, não. Ele não reconhece. Se quiser, a hora que quiser, Não reconhece que ele precisa. Nunca quer, esse é o problema. De certa forma até ele tem razão, né? Só que ele não quer, né? É isso mesmo. Então o que ocorre, irmãos, é que o homem, ele gosta de achar que ele pode. E se você diz para ele assim, você não pode, ele fica ofendido. Ele fica com orgulho ferido. Entendeu? Orgulho ferido. Você diz, olha, você não pode se salvar. Você é tão pecador, que as suas boas obras, Deus olha, e segundo nos diz a palavra de Deus, é um trapo de imundícia as tuas melhores obras. Aí ele fica ofendido com isso. Ele diz, que é isso? Você está dizendo que as minhas melhores obras é um trapo imundo? Sim, é o que a Bíblia diz. As tuas melhores obras só merecem uma coisa: condenação. Você precisa crer no Evangelho, você precisa se arrepender. E quando você chega e diz para ele ainda mais claramente, você esclarece mais, e você diz que só Jesus Cristo salva, né? Que ele é o único caminho, que ele é a expiação dele, a obra dele, ele diz assim, não, mas deve ter outra maneira, deve ter outra forma. Jesus Cristo é um dos meios de salvação, mas deve ter outros meios. E aí quais são os outros meios? Alguma coisa que vem dele mesmo. Mas aí você diz, não, você não pode se salvar. Se Jesus Cristo não te salvar, você não vai ser salvo. Isso também o ofende. Ele fica ofendido com isso. Você sabe que a Igreja Romana nega a justificação somente pela fé, né? Nega a doutrina que a Reforma defendia. Por que nega? Porque é humanismo. Eles querem achar que eles podem, tem algum mérito nele mesmo, as obras têm algum mérito. Entendeu? Então, o ser humano sempre está negando a obra de Deus. E se você vai mais longe ainda, se você diz assim para ele, não, olha, você está tão morto, que nem mesmo crer você pode. Você explica para ele assim, olha, você sabe o morto não pisca, o morto não levanta os braços, o morto não dá um passo. O morto, você pode colocar ele em pé, de lado, segurar ele, ficar, fazer o que você quiser com ele, ele vai ficar, ele não vai ter um movimento. Movimento esse que possa ser dito, ser chamado de vida, porque ele está morto, não tem vida. Então, meu amigo, você é esse morto espiritual. Você está tão morto que você não pode dar um passo em direção a Deus. Você não pode crer nele. Você não pode nem mesmo entender o Evangelho, nem compreender as verdades do Evangelho, porque você está tão morto e tão cego que você odeia essa mensagem. E você não pode crer e você não pode se arrepender. Aí ele responde para você assim, eu não acredito nisso, eu creio, eu acredito que se eu quiser eu me arrependo, eu posso me arrepender, eu posso crer, eu posso entender o Evangelho. E ele ainda diz para você assim, você é um pessimista, você é um extremista, você está errado, você é extremo, esse pensamento está errado. Mas por quê?
Por que a pessoa diz isso? É porque o ser humano, ele quer sempre acreditar que ele tem alguma capacidade. Mas a graça, o sola gratia, é uma mensagem que diz: você não tem capacidade alguma. Deus é que te salva. Como o apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso aqui é a Bíblia que diz. Não é o pastor, não foi Lutero que inventou isso, não foi Calvino, não foram os puritanos. É a palavra do apóstolo Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, palavra de Deus. Então é claro que essa mensagem é ofensiva para o homem mundano, para o homem secularizado, para o homem deste mundo, para o homem que olha para as suas obras e diz assim: eu fiz isso. O homem mundano, o homem natural, é aquele que olha para o que ele fez, olha para a casa que ele construiu e diz assim: eu fiz esta casa. Ele olha para o carro que ele comprou e diz assim: eu consegui este carro. Foi o meu braço, as minhas mãos aqui que trabalharam. Ele olha para o que ele pensa, o que ele planeja para o futuro. Ele diz assim: eu vou conseguir com a minha própria força, ninguém vai me impedir, circunstância alguma, abalo nenhum me impedirá de eu conseguir o que eu quero. Eu desejo isso, eu vou correr atrás dos meus sonhos e eu vou conseguir. O homem mundano pensa assim. Olha, preste atenção aqui no que eu vou dizer para vocês. Tem um texto meu na internet. Quem tiver acesso na internet pode ler lá no meu blog. Só procurar assim. Deixa eu ver se eu lembro do título do texto. Já tem um tempo que eu publiquei. Mais ou menos assim: um falso conceito de felicidade. Se eu tiver o que eu desejo, sou feliz. É mais ou menos assim o título do texto. Se vocês quiserem, vocês procurar no meu blog, os irmãos que tiverem acesso à internet. Tá? Um falso conceito de felicidade. Se eu tiver o que eu desejo, eu serei feliz. Porque é isso que é o pensamento do homem mundano. O homem mundano pensa assim: se eu tiver o que eu desejo, eu quero isso, eu serei feliz. Então, ele corre atrás dos seus sonhos. E ele tem aquela crença infantil de que ele vai conseguir por si só. Mas a Bíblia diz primeiro o seguinte: o que você deseja não é a fonte da sua felicidade, é a fonte da sua morte. Porque Jesus diz que é do coração do homem que vem tudo que o mata, tudo que o destrói. A Bíblia diz que o pecado é que está no coração. Então, o que você sonha, o que você deseja, é sua destruição. É como um viciado em drogas. O que ele mais deseja nos momentos de maior desejo, de maior necessidade da droga, o que ele deseja mais? É a droga. Mas é a droga que vai matá-lo. Ou vai matá-lo por uma overdose, ou vai matá-lo porque ele vai ficar devendo para algum traficante. O homem é assim mesmo, quer dizer, aquilo que ele deseja, aquilo que ele mais quer é o pecado. E o salário do pecado qual é? A morte. Então, correndo atrás da suposta felicidade, ele achará a miséria, a infelicidade, a morte eterna. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é que ele acha que por si só ele pode alcançar a felicidade. Ele confia na sua força, de que não. Qual é a pregação do mundo hoje? Corra atrás do que você quer, lute. Esse é o ensino do mercado, faz parte do marketing também, né? Lute, corra atrás. Aliás, Ele morre correndo, porque ele nunca consegue alcança uma caminhonete para outra, alcança outra. Exatamente. Uma atrás da outra. Exatamente. Nunca satisfaz. É isso mesmo. Então, a pessoa acredita que pela força dela, eu estava vendo inclusive nesse programa, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que eu concordei com este programa, nessa frase em que eles estavam
estavam dando valor à humildade, mas ao mesmo tempo todo o programa é o quê? Empreendedorismo, e em nenhum momento eles falaram assim que Deus é que dá a eles as condições de fazer aquilo. Às vezes eles falam assim, graças a Deus, né? Mas é uma coisa assim, só de falar, mas no final das contas a pessoa acredita que ela que conseguiu aquilo. Se ela conseguiu, por exemplo, montar uma grande empresa, ela diz, não, mas fui eu que fiz, eu lutei, eu trabalhei, eu vim lá de baixo e eu consegui chegar assim, entendeu? Então o pensamento humano normal é sempre o quê? Que o meu braço vai me levar onde eu desejo, o que eu desejo vai me fazer feliz, primeiro. Segundo, é o meu braço que vai me levar a alcançar o que eu desejo. As duas coisas a Bíblia diz que estão erradas. Primeiro, o que você deseja não vai te fazer feliz, vai te matar. Porque o que você deseja é o que o teu coração pecaminoso deseja. Então cuidado com o que o teu coração deseja. Não deseje as coisas que o teu coração quer, mas que os teus desejos sejam os desejos de Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas o teu coração vai desejar o que o Senhor quer. Quer dizer, o Senhor é o que deve ser o teu desejo maior. Aí sim, mas se você for levado pelo seu desejo carnal, humano, pecador, cuidado, você vai morrer, você vai ser morto por esse desejo. Então, primeira coisa. Segunda coisa é que o teu desejo, a sua crença de que você vai chegar lá pelo seu próprio braço, também vai cair em desilusão. Você mais cedo ou mais tarde vai descobrir que o teu braço não levou à felicidade. Porque você, por si só, não pode achar felicidade. Não pode alcançar nada de realmente verdadeiro e útil. Tudo é pela graça de Deus. Mas, irmãos, isso está lá no mundo. Isso penetrou na igreja. Ouçam bem. E esse que o nosso texto está dizendo assim. A confiança desmerecida na capacidade humana é um produto da natureza humana decaída. Esta falsa confiança enche o mundo evangélico. Ouçam bem o que ele vai dizer aqui. Desde o evangelho da autoestima até o evangelho da saúde e da prosperidade. Autoestima. Eu quero ser, me sentir bem e dizer assim, como eu sou grandão, eu sou bonzão, né? Ao evangelho da saúde e da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade e da busca da saúde perfeita nas igrejas, se não esse desejo mundano de ser feliz, alcançando o próprio desejo do coração e pelo próprio braço. Os pregadores da prosperidade, por exemplo, eles deixam bem claro o que você quer alcançar a riqueza, então você tem que você tem que perseverar, lutar, dar a sua oferta, dar o seu tudo, dar todo o seu dinheiro, vender a sua geladeira, dar para a igreja, vender não sei mais o que, dar para a igreja, aí você vai alcançar. E aí depois você vem aqui e dá o seu testemunho. Aí a pessoa diz assim, não, olha, eu lutei, eu perseverei e eu alcancei. No final das contas, sempre o eu. Aí diz assim, desde aqueles que já transformaram o evangelho num produto vendável, os pecadores em consumidores. Quer dizer, o que o homem quer, o que o homem deseja e o que o homem quer alcançar, aí vamos dar para eles. Força do homem, o desejo do homem é o que interessa. O homem vira um consumidor, não um pecador. E aqueles que tratam a fé cristã como verdadeira simplesmente porque funciona. Deus hoje só é valorizado se ele for um Deus funcional. Não é? É aquilo que eu falei para vocês ainda há pouquinho. Eu só quero servir a Deus se ele curar todas as minhas doenças. Se ele não curar todas as minhas doenças, não me interessa. Eu não quero um Deus que me deixe doente. Só que o Deus da Bíblia às vezes diz assim, tu vai ficar doente. Esse Deus da Bíblia não funciona. Então, eles desprezam. Eles querem um Deus, empregadinho deles, que é igual aquela lâmpada. Tem aquela historinha, como é? Da lâmpada de... Como é, irmão? Do Aladim, né? Que tinha direito a 3... Isso. E tinha direito a 3 pedidos, né? Não era isso? Então é assim que eles querem um Deus assim da lâmpada, que saia da lâmpada. O que você quer? Aí eu quero um carro, eu vou te dar. Eu quero saúde, eu vou te dar. Eu quero isso, entendeu? Então o homem confiando em si mesmo, nos seus desejos, na sua busca de felicidade, no que ele acha que é bom para ele. E aqueles que tratam a fé cristã como verdadeira simplesmente porque funciona,
só mais um detalhe, às vezes a gente vê nesses pregadores da prosperidade dizerem assim, olha o discurso dos teólogos da prosperidade. Vocês acham que vale a pena servir um Deus que te deixa na miséria, na pobreza? Não aceite isso. Vocês acham que Deus vai deixar você na miséria, na pobreza? Não aceite isso. Você tem que buscar. Se Deus é Deus, Ele tem que fazer de você uma pessoa rica. Se Ele não é poderoso, Ele não é dono da prata e do ouro, Ele não é isso, não é aquilo, então Ele tem que fazer você rico. Ele tem que dar para você. Não aceite isso não. Se você tem fé, não aceite a pobreza. Mas quem disse que Deus quer fazer todo mundo rico? Onde é que está isso na Bíblia? Mas se você olhar para o apóstolo Paulo, para Pedro chegou assim, não tenho prata nem ouro, que tenho te dou. E aí, como é que fica? Né? Mas é o evangelho da força humana, do que o homem quer, do individualismo. Isso faz calar a doutrina da justificação a despeito dos compromissos oficiais da igreja. É claro que faz calar. Quer dizer, se você vive pregando uma mensagem que confia no poder do homem, o que eu quero é o que me faz feliz, e eu tenho poder de alcançar isso, e você satisfaz isso, é claro que a doutrina da justificação pela fé, ela é abandonada, porque a doutrina da justificação pela fé, ela vai totalmente contra esse conceito humanista. Ela faz os homens observarem que eles não podem nada e que é só a graça que salva. Mas se você está incentivando a crença de que o homem é capaz, de que o homem, o que ele quer é o que importa e ele pode conseguir, a doutrina da justificação pela fé é como uma contraposição completa a esse pensamento, e aí você vai abandonar. Você não pode ter as duas coisas. Você vai abandonar a doutrina da justificação pela fé. A graça de Deus em Cristo não só é necessária como única causa eficaz da salvação. Confessamos que seres humanos nascem espiritualmente mortos e nem mesmo são capazes de cooperar com a graça regeneradora. Então, tudo é pela graça. Tudo é pela graça. Eu vou ler a tese sola gratia, aí a gente vai parar por aqui. Se Deus quiser, semana que vem a gente continua lendo ainda esse texto. Não deu ainda para acabar. Então, vamos ler a tese sola gratia. Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Então o que é que nós temos que fazer diante dessa crença louca de que o homem é capaz? Pregar a antiga doutrina da justificação pela graça, mediante a fé, reafirmarmos que somos resgatados da ira de Deus unicamente pela graça. É Deus que salva, como o apóstolo Paulo diz. Foi Ele que deu Cristo, Ele é que nos dá fé, é Ele que nos transforma. A salvação você tem que entender que é tudo unicamente pela graça. Os homens não podem fazer isso, é obra de Deus. E a fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. A fé também é um dom de Deus. Nós temos que pregar isso. É claro que isso vai se chocar com o pensamento mundano e com o pensamento secular. Mas essa é a pregação da igreja. Mas a igreja hoje está tão desviada e tão mundanizada, tão secularizada, que ela abandonou essa mensagem. Mas nós temos que reafirmar. Não, o homem não pode nada. Tudo é pela graça de Deus. Amém? Semana que vem, se Deus quiser, a gente continua então lendo Sola Fide e o Soli Deo Gloria. Vamos ver se dá para acabar semana que vem, tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos? Poxa. Alguma pergunta? Não? Então vamos orar, né? Como o irmão Sidônio sempre pedir, né? Eu já faço pergunta logo, né, irmão? Para depois não. Depois esqueceu, não adianta mais. Então tá, vamos orar então. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esses momentos que passamos aqui, meditando, refletindo na Tua Santa Palavra, nesse texto desses queridos irmãos que deixaram para nós essa preciosidade desse texto, para nos fazer refletir sobre o que está acontecendo com a igreja hoje. Nos ilumina, Pai, ilumina nós, para que nós possamos compreender e deixar todo o erro e
nos arrependermos individualmente, cada um de nós, e que as pessoas que forem ouvir também pela internet reflitam e se arrependam e voltem-se para o verdadeiro Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus e para o sola Escritura, a tua palavra como única regra de fé, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus.